Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre sistema cardiovascular, tá? O sistema cardiovascular, nós iremos nos atentar a algumas patologias, certo? Poucas patologias, porque vocês veem nessa questão dessas patologias muito em clínica, tá certo? E daí, princípio, né, como sempre, nós vamos ver a questão aí relacionada à mudança devido à idade, né? Então, aí, com relação à mudança devido à idade, nós temos que a camada muscular do ventrículo esquerdo torna-se 25% mais espessa, a elasticidade miocárdica diminui e há um aumento na rigidez do músculo cardíaco, resultando na força contrátil dos ventrículos. Com a idade, o débito cardíaco diminui em 25%, a aorta e outras artérias perdem a elasticidade, os vasos diminuem em 50% a capacidade de estirar-se e as válvulas das veias tornam-se menos frequentes, tá? Então, o que é que a gente vai ver aí com relação a todas essas mudanças? O que é que, em sumo, a gente tem aí a questão de todas essas mudanças? O problema maior que nós temos com relação à idade, né, é a questão a questão dessa elasticidade das artérias, tá? Principalmente aí da aorta, e a questão do não funcionamento, ou, aliás, do mau funcionamento dos ventrículos, na questão da sístole e da diástole, tá? Então, nós temos, né, as 4 câmaras, né, uma lembrança aí bem básica de vocês, os 2 átrios e os 2 ventrículos, né, e por muitas vezes ocorre uma rigidez, tá, nessas câmaras, principalmente aí nos ventrículos, quando diz aqui, né, que o ventrículo esquerdo, ele vai diminuir assim, a sua elasticidade, a sua força de contração, tá? Quando o ventrículo esquerdo ele diminui a sua força de contração, isso faz com que esse idoso ele tenha problemas respiratórios, né, e ele tenha problemas sistêmicos no restante do corpo. Isso por quê? Porque a gente sabe que o ventrículo esquerdo, né, é ele que leva o sangue para o coração, desculpe, para o nosso corpo, né? É do ventrículo esquerdo que sai aí para o sangue para oxigenar todo o nosso corpo. Só que devido a essa contração do ventrículo esquerdo, essa rigidez na contração, muitas vezes ele não consegue relaxar totalmente, né, para que o átrio esquerdo jogue o sangue que vem do pulmão, né, que é o sangue que vem oxigenado. Isso faz com que o sangue continue, né, uma parte do sangue continue lá no átrio, certo? E o que está vindo do pulmão, ele não consiga entrar porque não tem espaço, tá? Porque não tem espaço suficiente para a entrada desse sangue que está vindo do pulmão, tá? Isso vai congestionar os pulmões, isso vai causar problemas respiratórios, isso vai causar a fadiga, né? Isso vai complicar totalmente o pulmão, certo? Além de complicar o restante do nosso corpo, porque ele está esperando o sangue necessário, né? O sangue que precisa para ser irrigado, o sangue que os órgãos e os tecidos estão precisando aí, e não vai chegar em quantidade suficiente. Aí vem vários problemas, né? Principalmente aí os problemas cardíacos, tá certo? Então, é um cuidado, por isso a questão da diminuição, né, do débito cardíaco aí em 25%. Outra coisa, né, que aí entra como nosso cuidado de enfermagem relacionado ao idoso, né, devido a essa mudança no próprio sistema, é a questão de sedentarismo e má alimentação e o tabagismo. Né, o tabagismo que vem complicar um pulmão que já está comprometido, né, a questão da má alimentação e do sedentarismo, que já vem complicar aí vasos, né, os vasos, devido à questão da luz dos vasos, da obstrução desses vasos.
ok? E daí, com essas mudanças, nós adentramos em algumas patologias, tá? Como a insuficiência cardíaca. Aqui, já falando em patologias cardíacas, né, essas patologias que podem acometer os nossos idosos, a insuficiência cardíaca é um problema que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo, diminuindo significativamente a qualidade de vida e a capacidade funcional. Então, veja bem, né, aquilo que a gente viu que isso já vai acontecer no nosso idoso, né, a questão da rigidez do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo que vai jogar, né, o sangue para o nosso corpo, e a insuficiência cardíaca ela vem justamente desencadeada por essa rigidez, por essa diminuição no relaxamento dos ventrículos, que a gente sabe que o processo, né, é sístole, diástole, contração, relaxamento, que é o bombeamento cardíaco, tá certo? Então, a insuficiência cardíaca nada mais é que o coração ele não está bombeando sangue suficiente para o restante do corpo, tá? E isso, se ele não está bombeando sangue suficiente, é porque algumas outras partes do coração, seja átrios, né, estão acumulando esse sangue, tá? E dificultando os outros órgãos a trabalharem. E daí nós temos a insuficiência sistólica e a insuficiência diastólica, né? A insuficiência sistólica ocorre quando o coração, particularmente o ventrículo esquerdo, não consegue contrair-se efetivamente, o coração não consegue bombear força suficiente. O coração o coração não consegue bombear com força suficiente para que quantidades adequadas de sangue alcancem a circulação sistêmica. Isso reduz o débito cardíaco. A gente já viu que o idoso, né, ele já tem uma redução de débito cardíaco de 25%, tá? Então, veja, esse corpo, ele já vai ter menos sangue, né, nele para nutrir, para oxigenar, né, órgãos, sistemas, o funcionamento dos órgãos, a questão do sistema em si, certo? Então, isso se denomina insuficiência sistólica, porque não está ocorrendo realmente, né, a contração do ventrículo para expulsar, né, o sangue para o nosso corpo quando na quantidade desejada, na quantidade que o nosso corpo necessita. E daí nós temos a insuficiência diastólica, que é a fase de relaxamento da função cardíaca diminui, fazendo o ventrículo esquerdo ficar mais rígido, incapaz de encher-se de forma adequada, resultando em congestão pulmonar e diminuição do débito cardíaco, tá? Na insuficiência diastólica, né, que seria aí o relaxamento, sístole, contração, diástole, relaxamento. Sístole, diástole. Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês no início, né? É o problema com o ventrículo esquerdo. Ele não vai relaxar o suficiente para permitir a entrada de todo o sangue que está vindo do átrio, tá? Como o átrio não conseguiu jorrar todo o seu sangue para o ventrículo, ele vai ficar com sangue acumulado. E daí, o que vem do pulmão para ser jorrado no átrio, ventrículo e corpo, né, que é a nossa sequência aí, não vai conseguir e vai o quê? Congestionar e trazer problemas pulmonares para esse idoso, tá? Então, aí a questão do desenvolvimento da insuficiência diastólica, ok? Deu, pessoal? A questão da sistólica é a questão do ventrículo esquerdo não estar realmente se contraindo. Então, veja que as insuficiências cardíacas, elas são causadas devido a problemas no ventrículo esquerdo. A sistólica, porque o coração, desculpa, porque o ventrículo esquerdo não está contraindo para jorrar todo o sangue para o corpo, né? Aí é uma complicação sistêmica, tá? E a diastólica é porque ele não está relaxando o suficiente para o átrio jogar todo o sangue, então o sangue está ficando acumulado, o sangue não está conseguindo sair do pulmão porque ele não tem onde ser jorrado.
né, a quantidade que ele está produzindo, certo? Então, aí, com as insuficiências cardíacas, o idoso ele vai apresentar tanto problemas sistêmicos quanto os problemas pulmonares, ok? E daí, nós temos como sintomatologia, né, a questão de edema, tá? Fadiga, pouca tolerância aos exercícios, né? Por quê? Porque esse dor, juntamente com a dispneia de esforços aqui, né? Esse idoso, ele vai apresentar problemas pulmonares. Por quê? Porque o sangue não está ele não está conseguindo ejetar o sangue totalmente para o átrio não está conseguindo ejetar totalmente para o ventrículo, tá? Então, essa questão da intolerância, né, a pouca tolerância ao exercício e dispneia ao esforço, dispneia noturna e ortopneia, fazem com que isso seja resultado de complicações pulmonares ocasionadas não pelo próprio pulmão, mas por insuficiência do ventrículo esquerdo, tá? Edema, fadiga, né, a falta de oxigenação no nosso corpo, né, no corpo do idoso, vai causar essa fadiga. Então, a questão das fraquezas, a questão das dores, né, a questão do cansaço do corpo, tá? E estado mental alterado devido ao oxigênio que não está chegando em quantidades suficientes, né, desejáveis para o bom funcionamento do corpo. Aqui nós temos o diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser feito além da história clínica, né, do paciente. Nós temos a questão do ecocardiograma, que vai mostrar a hipertrofia ventricular, tá? Vai mostrar a rigidez desse ventrículo, né, que ele não está conseguindo nem contrair totalmente, nem relaxar totalmente, tá? Prejudicando aí e dificultando aí todo o processo circulatório. Contratilidade diminuída e distúrbios valvares nos ventrículos esquerdo e direito, né? Por que no ventrículo direito? Porque a gente sabe que é o ventrículo direito que vai jorrar o sangue para o pulmão, tá? Se o pulmão também está acumulando, bom dia, Daniel. Se o pulmão também está acumulando muito sangue, então isso também vai complicar. Então, veja que como a gente pode dizer, uma cadeia, né? Uma cadeia de complicações que vai sendo originadas. E a ventriculografia, que é indicado para medir a ejeção ventricular do ventricular esquerda, né? Ele vai medir a quantidade de sangue que o ventrículo esquerdo está jorrando aí para o nosso corpo, né? Para o corpo do idoso. Então, isso vai mostrar, né, a força da contratilidade que ele vai ter, né, no sentido da sístole e da diástole. Com relação aos medicamentos, nós temos aí os diuréticos, né, para diminuir a questão do edema, tá? E nós temos os inibidores da enzima conversiva de angiotensina. Eles vão ajudar, nesses medicamentos, eles vão ajudar na questão dessa contratilidade aí do ventrículo esquerdo, para ver se minimiza, né, essa questão dessa rigidez, fazendo com que o coração consiga bombear, né, o máximo de sangue possível. Ok? Tranquilo, pessoal, com relação à insuficiência cardíaca? E daí nós vamos para os cuidados de enfermagem, certo? Dentre os cuidados de enfermagem, nós temos aí a questão da diminuição do débito cardíaco, né? A gente tem que ver, né, analisar a questão da sintomatologia, da fadiga, dos esforços respiratórios, das complicações respiratórias, né? Excesso de volume de líquido, onde nós temos como cuidado de enfermagem de controlar, orientar a questão da ingesta hídrica, né? O idoso ele não vai poder beber muito líquido, né? Porém, né, a questão aí dos diuréticos vai ajudar a eliminar esses líquidos e aí a gente tem que fazer uma orientação nesse equilíbrio aí. Intolerância à atividade, né? Por quê? Porque ele já apresenta dificuldade respiratória, então esse idoso ele não pode se esforçar muito, ele não pode caminhar, né? Aqui os exercícios têm que ser excluídos,
certo? Esse idoso, ele tem que fazer o mínimo de esforço possível. Padrão respiratório ineficaz, aí entra a questão, né, do sono, certo? Da posição de dormir, né, mais eficaz, que esse idoso possa ter uma respiração melhor, ele consiga realmente dormir, e o ensino ao paciente e à família, né, nessa questão dessas orientações. Então, a família, ela tem que estar atenta também nessa questão aí dessas orientações. E daí nós vamos falar um pouquinho sobre angina, né, que é causada por cardiopatia aterosclerótica, tá? O maior sintoma da angina é a dor, né, a dor no peito, com a sensação de morte, né, a literatura ela fala uma sensação iminentemente de morte, né, a sensação de sufocação, a sensação que realmente irá morrer, né, é a dor da morte, como eles dizem no senso comum. É grave, então a dor no peito é grave e causa uma sensação de constrição, pressão ou sufocação. Irradia ao lado esquerdo do corpo, para o pescoço, maxilar, os ombros, os braços, e é resultante de exercícios físicos, frio, comer refeições grandes e estresses. Então, a partir desses sintomas, a gente já pode trabalhar aí os nossos cuidados de enfermagem, né, no sentido de que devemos orientar que esse idoso ele não pode mais estar praticando exercícios físicos, mesmo supervisionados e regulares, certo? Devido a ele não poder fazer esforços, tá? Então, ele tem que ter mais períodos de repouso do que períodos em atividade, certo? A questão da exposição ao frio, né, na nossa região, né, o frio já não é uma constância, né, esse período ainda está mais ou menos, então a gente tem que estar sempre aquecendo aí esse idoso, né, nas regiões onde o frio é mais intenso, aí realmente tem essa questão aí de cuidado, né, com lareiras, com realmente esse idoso andar, ficar sempre agasalhado devido aí à constricção, né, que esse frio traz, tá certo? Então, o coração já não está trabalhando muito bem, então o frio faz, né, essa constricção. Comer refeições grandes, isso não pode acontecer, certo? As comidas elas têm que ser fracionadas em pequenas quantidades, porque a gente sabe que o sistema digestório, ele exige muito sangue, né? Ele exige muito aí a questão sistêmica, a questão circulatória, e daí quantidades menores devem ser orientadas aí como cuidado de enfermagem. E o estresse, né, o fator estressor, daí muitas vezes a gente pode, além de orientar a família, pode encaminhar para um psicólogo, mas a gente tem que orientar a família que esse idoso não pode passar por esses fatores estressores, tá, porque tendem a aumentar a dor, ok? O tratamento aí da angina, nós temos a questão, né, visa aumentar o suprimento sanguíneo de oxigênio, né, para o músculo cardíaco e diminuir as demandas de oxigênio do coração. Os medicamentos, os antianginais, né, os medicamentos realmente para angina, para que eles vão atuar minimizando essas dores e irão atuar no sentido dessa também dificuldade respiratória causada por essas dores, tá certo? Por essa compressão, por essa constricção. Educação ao paciente, né, a gente já viu, né, os cuidados de enfermagem, né, a gente citou aí com relação aos sintomas, né, nos cuidados de enfermagem, tem que educar o paciente, que ele tem que ter repouso, tem que educar o paciente no sentido que ele tem que se agasalhar, que ele tem que realmente se cuidar do frio, que ele tem que comer quantidades pequenas, tá? E a família também, ela tem que ser educada no sentido dos fatores estressores. Então, se realmente não é necessário o idoso saber de determinadas coisas, se pode passar sem ele saber, melhor que ele passe sem saber, tá? Vamos evitar esses fatores estressores, vamos evitar determinadas informações que não são necessárias, o idoso não pode fazer mais nada por isso, tá? E cirúrgico, se a medicação não controlar a angina ou se ele piorar, aí faz-se aí a questão da angioplastia, né? Onde vai se trabalhar essa questão aí, né,
diminuir essa patologia, né? Essa cardiopatia aí. Esses são assuntos fáceis, que eu acho que são assuntos, né, que vocês veem aí em clínica, não é isso? Em clínica médica. E daí nós temos o infarto, né? O infarto ocorre quando áreas do coração são privadas de sangue, né? Causando morte e destruição de tecido, ou seja, ataque do coração ou oclusão coronariana. Os sintomas de dor no peito ocorre de repente em toda a área subesternal e é persistente, tá? Então, realmente, quando alguns vasos, né, eles não vão receber sangue, né, devido à destruição do vaso, né, é um cuidado que nós devemos ter, né, com os vasos aí que irrigam o coração devido a essa questão aí de infarto, certo? O diagnóstico é feito através o diagnóstico do infarto, né, do miocárdio, é feito através de exames laboratoriais que determinam a enzima, que é a isoenzima sérica, eletrocardiograma e ecocardiograma, né? Essa isoenzima sérica, ela vai determinar se esse paciente, né, se esse idoso já passou por alguns pequenos infartos, né? Alguns cardiologistas, eles trabalham no sentido de que todas não, né? Muitas pessoas já tiveram pequenos infartos, que são, na realidade, a oclusão de alguns vasos, né? Só que também não foram tão próximos, né? Não são vasos que irrigam o coração, mas são vasos que estão próximos a ele, tá certo? O eletrocardiograma, ele vai mostrar, né, se houve ou não, vai comprovar, né, se houve ou não essa questão de pequenos infartos aí nos vasos, nos pequenos vasos que, né, ajudam os vasos mais calibrosos aí do coração. O tratamento visa a redução da dor, estabilização cardíaca e redução da carga de trabalho do coração, tá? Então, vai trabalhar no sentido de minimizar essa dor, de ver a questão do fluxo sanguíneo nesses vasos que estão mais próximos ao coração, tá? Os analgésicos também irão atuar, né, nessa questão da dor. O oxigênio, ele vai ajudar na diminuição de algumas sintomatologias, como a fadiga, a dispneia, tá? Vai ajudar esse idoso a ter momentos de pequenas caminhadas, né, dentro de casa, não exercícios, né, mas vai ajudar também nessa deambulação, tá? E a questão aí da própria medicação, certo? A medicação, ela ajuda e muito, né, nessa questão desse controle, tanto de oxigênio, quanto das dores que o infarto traz, certo? E daí, como cuidados de enfermagem, nós temos avaliar, né, a dor, avaliar o grau de dor que esse paciente está sentindo, o local da dor, né, que ele está sentindo, o monitoramento cardíaco, a administração dos medicamentos, né, para que vão aliviar a dor, vão diminuir a fadiga, diminuir o fator estressor, diminuir a ansiedade que esse idoso traz com essa dor, né, com essa sensação de morte. E o débito cardíaco diminui e a perfusão tecidual. Monitorar pulso fraco e irregular e pressão, e também, né, a questão da administração do oxigênio, certo? Então, nós vamos monitorar o idoso aí como cuidado de enfermagem. Esse idoso precisa sempre estar sendo avaliado, né, os sinais vitais dele, tá? Precisa sempre ter as medicações de urgência, tá certo? E ver a questão aí também do controle desse oxigênio, tá bom? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre o AVC para a gente encerrar, que é uma incapacidade súbita da circulação cerebral causada faltou um R aí, né?
por um bloqueio parcial ou total de um ou mais vasos sanguíneos cerebrais. Tá? A sintomatologia aí do AVC pode ocorrer sem avisar, né? O paciente realmente ele não sentia nada e de repente veio, por isso a questão súbita a incapacidade súbita da circulação, de repente, né? Isso aconteceu, pode ser precedida por um ou mais ataques isquêmicos transitórios, que são crises de insuficiência cerebral, então o paciente ele já vem demonstrando essas crises, tá? Já se sabe que ele tem uma dificuldade nessa irrigação cerebral, certo? Então, aí já se tem um tratamento sendo feito, certo? Quando é súbito, infelizmente, muitas vezes não se consegue fazer quase nada por esse paciente. E outros sintomas, hemiplegia, afasia, disfagia e hemianopia, tá certo? Essa questão da afasia, o paciente ele pode sentir, ele vai ter uma dificuldade no falar, tá? Muitas vezes o falar dele fica, como é que eu posso dizer, não entendido, tá? Então ele vai, como cuidado de enfermagem, ele vai ter que ter o acompanhamento do fonoaudiólogo, tá? Nessa questão dele muitas vezes reaprender a falar, tá? Então é um processo muito lento, porque essa questão isquêmica ela vai muitas vezes persistir, né, com mais eficácia, infelizmente. Diminuição da consciência, disfunção intestinal e da bexiga, e geralmente o derrame ocorre do lado esquerdo do cérebro e os sintomas, né, eles se apresentam do outro lado. Essa questão aí que a gente já tem um conhecimento, né, que atinge um lado e a resposta, infelizmente, é do outro. O diagnóstico aí são os sinais e sintomas, né, nós vamos observar a questão da disfagia, nós vamos observar a questão da afasia, nós vamos observar a questão da hemiplegia, né, no paciente, nós vamos observar essa dificuldade muito acentuada do esquecimento, tá? Onde deve-se realmente fazer as tomografias para que se saiba, para que se verifique essa questão esqueci o nome, da circulação realmente presente e eficaz, lá era outro nominho, né? Mas a circulação eficaz lá no cérebro, tá certo? Então, o diagnóstico são os sinais e sintomas, a tomografia computadorizada e ressonância, que vão mostrar as áreas que foram atingidas pelo AVC, tá? Ultrassonografia Doppler transcraniana, que pode determinar o tamanho dos vasos intracranianos e pode localizar o vaso que foi destruído, o vaso que foi obstruído, tá certo? E exames de suporte, eletroencefalograma, punção pulmonar e a angiografia, ok? Então, principalmente aí, juntamente com a clínica, né, a história, a sintomatologia, né, o que a gente vê lá no paciente, que não está se desenvolvendo bem, o lado, tá, que não está mais em movimento, faz com que esse diagnóstico seja fechado. E daí o tratamento, temos a questão da reabilitação, essa reabilitação, essa readaptação entra como cuidado de enfermagem, tá? O quanto a gente puder, né, a gente falou isso lá em Fundamentos, nós temos que manter a independência desse idoso, né, porém, um idoso com AVC, ele tem que ser reabilitado, muitas vezes para outras funções. Medicamentos para impedir a recorrência do derrame e minimizar a lesão, né, que já foi causada, redução do fator de risco e a questão da cirurgia, né, o fator de risco entra aí sedentarismo, entra a questão da alimentação, tá, entra a questão do fumo, tá, mau estilo de vida, né, na verdade. E como cuidados de enfermagem, nós temos a broncoaspiração e vias aéreas ineficazes, então a gente tem que orientar a questão de melhores posições para que esse idoso se mantenha, tá?
A questão do repouso, que tem que ser maior do que os esforços, certo? Integridade cutânea e mobilidade prejudicada. Então, algumas vezes, né, alguns idosos, eles ficam realmente acamados devido ao AVC. Então, nós temos que ter um cuidado aí com as lesões por pressão, né, com o surgimento das lesões por pressão. E, né, essa questão de nós estarmos observando, né, o contato do idoso com a superfície rígida, né, com relação ao aparecimento de bolhas, com relação ao aparecimento de vermelhidão, e tá mobilizando aí o paciente. Nutrição adequada, essa questão alimentar, né, muitas vezes essa alimentação ela pode voltar pastosa, semipastosa, então nós devemos que ter esse cuidado, deve-se de autocuidado, tá? Muitas vezes eles não vão conseguir, né, devido à hemiplegia, devido a ficarem acamados, então nós temos que cuidar, né, orientar a família com relação a essa higienização e a comunicação prejudicada, que como a gente já viu, já falou lá na afasia, muitas vezes esses idosos, eles não vão conseguir, mas vão ter muita dificuldade até no falar. Né? Então, aí a questão do acompanhamento com a fonoaudióloga para realmente reensinar, muitas vezes, esse idoso a falar. Ok, pessoal? É tranquilo, porque né, vocês são clínicas que vocês já têm um acompanhamento, né? E daí a gente encerra. Tem alguma dúvida, pessoal? Podem ficar à vontade aí.